Muita gente aparentemente preocupada aí com as suas finanças, né? Com a sua saúde mental. A sala ficou bem cheia, né? E é engraçado, né? Que esses dois temas parece que são temas que a gente vive a vida inteira correndo atrás de resolver e quase nunca consegue um resultado significativo nisso tudo, né? Então isso mostra muito a importância de tudo que a gente vai ver aqui hoje, tá? E eu fiquei muito feliz com o convite dessa palestra porque uma parte do conteúdo, na verdade, se conecta diretamente com o motivo de eu estar aqui hoje, tá? Então é legal que a parte da apresentação, aquela parte chata, geralmente, né, já vai ser um pouquinho do conteúdo, então fica um pouco mais dinâmico. Então, como vocês podem ver, meu nome é Kelvin Corrêa, muito prazer. Eu sou especialista em neurociências e mais especificamente neurociências do comportamento humano, tá? E muito diferente da maioria dos meus colegas que são neurocientistas também, eu não me formei na graduação em psicologia, biomedicina ou ciências biológicas, que é o mais comum. Na realidade, eu me formei em administração, primeiramente. E, se não me engano, tem um pessoal da ADM aqui, né? E eles vão saber muito bem que na faculdade de ADM a gente lida muito com número. Tudo é matemática, tudo é conta, é tudo na ponta do lápis. Então, eu aprendi algumas coisas, como custos, matemática financeira, contabilidade, administração orçamentária, por aí vai. Tudo é matemática, tudo é número, né? E eu sempre tive um pouco de facilidade mesmo com os números. Minha mente é muito focada em metodologia, né? Tudo preto no branco. E aí, meio que no final ali da faculdade, foi muito óbvio para mim que eu iria estudar um pouco mais de finanças pessoais, que é justamente aqui ligado com o que a gente vai conversar hoje, né? E daí eu aprendi tudo aquilo que vocês talvez já leram algum livro sobre finanças, já viram um vídeo aí na internet, já ouviram falar, né? Orçamento pessoal, controle de gastos, aposentadoria, investimentos, negociação de dívidas e por aí vai. Eu aprendi tudo isso muito antes até de acabar a faculdade. Só que tinha um problema. Quanto mais eu estudava isso tudo, ensinava para outras pessoas, gravava aula sobre isso, eu percebia de que não adiantava muito a galera saber disso. Acho que quase todo mundo sabe muitas dessas coisas. Faz uma planilha, põe seus gastos e aí vai dar certo. Se você guardar R$300 por mês, investir por 30 anos, no final você tem 1 milhão e está aposentado, né? Isso acho que todo mundo já viu em algum vídeo na internet. Então eu percebi que, na verdade, isso não funcionava muito bem. Mas por que não funcionava muito bem? Porque, na verdade, de nada adianta esse monte de formulazinha mágica, esse monte de coisinha que a gente ensina de forma técnica e matemática, se a gente não mudar isso aqui. Porque o cérebro, o nosso comportamento é o que vai determinar de verdade o que a gente vai fazer. Não vai ser uma planilha, um bloco de notas escrito ali. Você pode gastar só até R$2.000 no mês. Você pode gastar só R$100 com coisas supérfluas. Porque, na realidade, a gente precisa mudar o cérebro, o comportamento. E não simplesmente ficar vendo diquinha aí de como controlar melhor o dinheiro. Tudo é no comportamento. Então, eu costumo dizer que nas finanças, comportamento importa mais do que matemática. E quando eu cheguei nessa conclusão, até foi um pouco frustrante para mim, que eu estava estudando faz tempo finanças, cheguei na conclusão de que não servia tanto assim. Então, tem aquela sensação de parece que você perdeu tempo, né? Mas na realidade não. O que eu decidi foi embarcar em outro tipo de estudo que era para entender o cérebro, que eram as neurociências, né? Então, mais especificamente, como eu falei, o comportamento humano. Porque o comportamento é o resultado do que acontece no cérebro. E o comportamento é o que vai dizer o que a gente está fazendo de forma prática no dia a dia. E isso aqui não é só com finanças, na realidade. Inclusive, se vocês aprenderem só essa frase aqui hoje, o dia já está pago para mim. Está ótimo. Porque isso aqui vai funcionar para muita coisa na nossa vida. Por exemplo, alguém aqui já foi alguma vez na vida passar com um nutricionista? Muita gente já foi, né? Agora eu gostaria que levantasse a mão. Quem seguiu 100% certinho o que a Nutri falou? Por, 3 meses, 6 meses, acho que nem 6 meses, né? Por quê? Porque não adianta ter a melhor técnica do mundo, a melhor dieta do mundo, a melhor planilha, o melhor planejamento orçamentário, se você não consegue mudar o comportamento. É isso que vai mandar em tudo.
O pessoal, se tiver alguém clínico aqui, pode confirmar. O problema não são os tratamentos que a gente tem hoje para o paciente. Não é ter a melhor dieta, os melhores medicamentos ou saber orientar ele. E sim a adesão do paciente, porque o comportamento dele não está alinhado com aquilo que ele precisa fazer. Então, foi justamente sabendo disso que eu resolvi realmente me jogar aí nas neurociências. Fiz aqui, né, minha primeira formação pela PUC, então é uma pós-graduação de neurociências do comportamento. Depois fiz pela Faciência também, que é uma faculdade um pouco menos conhecida, mas foi ótimo, aprendi muita coisa lá. E tive a oportunidade de participar um pouco de pesquisa também, né? Ali são 3 artigos científicos, onde eu pude realmente aprender um pouco mais dessa parte de construir ciência e não só, vamos dizer assim, aprender e explicar para as pessoas. Mas o meu foco realmente é em tentar funcionar como uma ponte entre o conhecimento científico, que muitas vezes é difícil de se entender, é muito técnico, tem muitas questões fisiológicas específicas envolvidas, mas trazer para o mundo real, para pessoas comuns aplicarem esse conhecimento na sua vida e ter ali uma melhora de fato, né, em coisas práticas, não só ficar, né, com aquele monte de termos técnicos e ninguém entendeu nada, né? Então, a minha abordagem é bem nesse sentido, bem prático, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A partir disso, a gente não vai ter aula de matemática e a gente não vai ter planilha, nada do tipo, tá? O que a gente vai fazer aqui hoje é entender um pouco melhor como funciona o nosso cérebro e o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para melhorar nossas finanças e entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Então bora lá. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre o dinheiro e o nosso comportamento, o nosso cérebro, é o nosso sistema de recompensa. Toda vez que vocês verem algum quadradinho assim, é um artigo científico que eu deixei para quem quiser pesquisar um pouquinho mais aí, né? Tem uma fonte ali já mais específica, mas é claro que sempre eu trago um conhecimento de vários artigos, mas eu tento trazer um principal para quem tiver um pouco interessado, tá? Alguém já ouviu falar sobre sistema de recompensa alguma vez? Muitas pessoas conhecem também pelo nome de sistema dopaminérgico, né? Que é o nome mais técnico disso. Mas basicamente esse é o sistema do nosso cérebro responsável por atribuir valor às coisas e causar uma cascata neuroquímica que vai fazer a gente ter ou não ter o comportamento X ou Y. Então, imagina que ele fica o tempo todo calculando o que eu vou ter de benefício para fazer isso, o que eu vou ter de malefício de fazer aquilo. Então, ele fica rodando essa matemática ali o tempo todo no cérebro e é isso que determina tudo que a gente faz, né? Se a gente vai entrar ou não em um curso para se especializar, se a gente vai gastar ou não dinheiro em alguma coisa. Então, esse mecanismo é o mais importante quando a gente fala de dinheiro para começar a entender a nossa cabeça, tá? E esse mecanismo, esse sistema do nosso cérebro, para ser mais exato, ele sempre enxerga 2 tipos de recompensas, que são as recompensas primárias e as recompensas secundárias. As primárias, basicamente, são as naturais, como comida, água, abrigo ou sexo, né? Ninguém precisa ensinar ninguém a dar valor para isso aqui, né? Todo animal, inclusive, dá valor, não só o ser humano. Então, isso tudo é natural, é primário. A gente precisa desse tipo de coisa para a sobrevivência e reprodução. Então, o nosso sistema de recompensa cerebral, ele sempre vai focar e dar muito valor para isso aqui. Então, isso é a base do ser humano e basicamente de qualquer animal que a gente pode observar. Já os secundários são coisas aprendidas, que conforme a gente vai vivendo na sociedade, a gente vai dando valor. Dinheiro, trabalhar, estudar, status e por aí vai. E por que a gente dá valor para isso aqui? Porque isso tudo são facilitadores das recompensas primárias. Se a gente estuda, trabalha e ganha dinheiro, isso tudo aqui fica mais fácil, certo? Então é por isso que a gente começa a dar valor para aquelas coisas ali de baixo, justamente porque, na realidade, o nosso sistema ele só enxerga isso. E isso ajuda isso a acontecer, certo? E aí começa um pouquinho dos problemas que a gente tem, porque tudo que está ali em cima precisa de dinheiro. Tudo que está ali em cima fica mais fácil se a gente tiver dinheiro. Então a gente acaba atrelando o dinheiro como se ele fosse uma recompensa primária. E isso faz da gente ter alguns problemas internos de se impactar emocionalmente muito forte com o dinheiro, para mais ou para menos, independente de qual lado a gente fala aí do dinheiro, mas também impactos externos de outras pessoas ou empresas fazerem de tudo para conseguir mais dinheiro também, porque a verdade é que a gente vive
esse mundo que a gente precisa de mais dinheiro a todo momento, basicamente, né? Então, essa aqui é a base e a partir daqui que começam os nossos pequenos problemas aí com dinheiro, né? E o marketing sabe disso tudo. Como eu falei, as empresas elas estão pensando nisso o tempo todo. E eu não sei se vocês sabem, mas muitas empresas têm neurocientistas contratados dentro delas para trabalhar cada vez mais esses sistemas cerebrais para fazer a gente comprar mais. E aqui eu não estou entrando no mérito de que é vilão nem nada do gênero. Todo mundo aqui tá correndo atrás do seu e quem tem uma condição de, às vezes, fazer um estudo para ver, pô, se você entrar num aplicativo X ou Y, vai comprar mais ou vai comprar menos, é simplesmente o que acontece. Então, eu não entro no mérito de ser errado ou ser certo, mas é o que acontece, tá? E existem vários mecanismos que a gente já estudou dentro da ciência, que acontecem no nosso cérebro, que faz a gente tomar decisões erradas ou, no mínimo, pouco racionais com o nosso dinheiro no dia a dia. Então, eu vou passar aqui por algumas, só para a gente entender e vocês irem refletindo no dia a dia de vocês, se vocês já passaram por isso. O primeiro é o viés da ancoragem. Basicamente, isso aqui é quando um anúncio ou uma empresa faz um jogo de números na nossa cabeça. Sabe quando a gente vai no cinema e fica muito óbvio que a gente tem que comprar a pipoca G e não a M, não a média, porque não compensa o valor? Isso é um viés de ancoragem. Eles colocam a M num preço que você olha e fale, nossa, para que eu vou pegar a M? Se eu pôr mais R$2, fica a G, que é muito melhor. Mas na verdade não, o preço normal é o da G e a M está muito cara. Que ele ancora isso para a gente sempre comprar G e consumir mais. Outro exemplo disso pode ser o contrário. Eu posso colocar um prato num restaurante um valor muito alto, mas só que em evidência ali no cardápio. Você vai bater o olho nele primeiro. Quando você bater o olho nele primeiro, você vai falar, ah não, muito caro, deixa quieto. Só que aí, na verdade, ele serve só para você ficar aliviado quando você vê o preço dos outros pratos que são mais baratos. Ele nem quer vender o mais caro. Ele quer que você ache os outros muito baratos e compre tranquilo. Então, esse é o tipo de coisa que acontece o tempo todo e a gente começa a ficar muito crítico no dia a dia quando começa a entender isso. Então, esse é só um dos vieses aí para vocês começarem a pensar no dia a dia. Outra coisa é a arquitetura de escolha. Esse aqui é um pouco mais complexo, mas é basicamente quando uma empresa ela faz uma série de ações específicas para você tomar uma decisão que ele quer. Como, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, os produtos, os objetos que estão na nossa linha de olhar natural, eles inclusive são vendidos para as marcas. As marcas pagam para estar nessa posição aqui no supermercado, muitas vezes, porque ele vai vender mais. Que a gente bate o olho primeiro, então a gente já tem uma sensação de, eu já conheço isso aqui. Então ele vende mais e inclusive cobram isso. Quando você vai no supermercado e vai no caixa, aquele corredor para chegar no caixa cheio de doce, né? Cheio de coisa que a gente não precisa. Por quê? Porque ele sabe que se você vai lá passar a sua compra, vai estar fila. Se tiver fila, você vai parar. Se você parar, você vai começar a olhar, vai ficar entediado, vai mexer no celular. Eu vou levar. Eu vou pegar esse chocolate aqui que eu não queria. Então, isso tudo é arquitetado. Isso tudo é feito de forma pensada para a gente consumir mais. Então, esse aqui também tem muitos exemplos aí. Loja de carro, você vai lá, dá uma hiperplaca, a menor taxa de todas. Aí o cara vai lá, ele passa um cheirinho dentro do carro, você entra, que lugar gostoso, olha que confortável. Aí te dá um cafezinho e não sei o que, vou te dar um desconto. Isso tudo é arquitetado para a gente tomar a decisão que, no caso, a empresa precisa, que é você comprar. Então, é mais um tipo de viés, mais um fenômeno que acontece no nosso dia a dia, tá? O próximo é a escassez. Isso aqui eu acho que eu nem preciso explicar muito, todo mundo já sabe mais ou menos. Últimas vagas, promoção vai acabar amanhã, só para poucas pessoas, produto exclusivo. Isso aqui é clássico, né? E apesar de todo mundo conhecer, todo mundo, vamos dizer, cai. Porque isso que é o curioso desse tipo de coisa que envolve o funcionamento do nosso cérebro. Não importa tanto se você sabe, porque é assim que funciona a nossa cabeça. Então você tem que trabalhar muito isso internamente para você não ficar só no comportamento automático, né? Você passar por esse tipo de coisa e assim já tomar a sua decisão.
Então, é tão forte esse tipo de questão que a gente precisa de muito tempo e muito pensamento para isso não funcionar mais. Então, o próximo é a dor do pagamento. Toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, existe uma balança de uma coisa boa e uma coisa ruim. O que é ruim? Que você vai ter que perder o seu dinheiro. Ele está indo embora. Mas a coisa boa é conseguir aquilo que você queria. E basicamente o que vai decidir se a gente vai comprar ou não é essa balança, se ela está mais para um lado ou mais para o outro, certo? A gente só compra quando a gente acha que vale a pena o dinheiro que a gente está entregando. Só que acontece uma coisa, a dor do pagamento, ela diminui muito quando a gente passa qualquer coisa no cartão. Então, é como se você, na verdade, não tivesse perdendo o seu dinheiro. É por isso que, depois da invenção dos cartões, ficou muito mais fácil vender de maneira rápida. Você não precisa ter aquela dor de abrir a carteira, contar o dinheiro, e aí você vai, e aí o cara dá o troco. Não, você pega aqui, aproximação, tuf, tchau. Então, a dor do pagamento diminui muito, o que aumenta a nossa probabilidade de comprar sem nem pensar. O que junta muito com o próximo ponto, que é uma dissociação temporal e de causa. Porque se a compra for feita ainda no cartão de crédito, existe essa dissociação. O que é dissociação temporal? Você passa o seu cartão hoje, você ganha aquele produto que você queria e você paga daqui a um mês. Então, você não cria a associação de que aquele boleto que você vai pagar lá na frente é daquele produto que você pegou que não deveria ter pegado, aquilo que você não deveria ter feito. Então, tem a dissociação temporal, porque é só depois que você vai pagar, e a de causa que você nem atribui aquele boletão lá de R$2.000 que você tem que pagar depois, quais foram os erros que você cometeu. Porque é só um boleto, você não está vendo lá, sei lá, o tênis que você comprou lá, assim, ó, esse tênis aqui você está pagando aqui nesse boleto. Não, foi um monte de coisa e você nem sabe mais o que é direito. Então acontece que isso dificulta da gente aprender com esse tipo de erro, porque você não fica associando, eu fiz isso e aconteceu isso. É um tanto de acontecimentos, um monte de conta ali, que você só fica desesperado, paga e vai que vai. Só que na verdade você não aprende, esse que é o problema. E por último, o One Click Buy, que basicamente é o quê? Quem aqui já comprou no Mercado Livre, na Amazon, alguma coisa assim? Todo mundo, né? Todo mundo. Isso aqui, depois que surgiu aí os aplicativos de compra, né? É basicamente, a gente tem que dar 1, 2 cliques ali e comprou. Então imagina, você já está comprando no cartão, que é lá na frente que você vai pagar. Você já não vai perceber a causa disso. E você vai dar 2 cliques no celular, vai estar comprado, não tem jeito. Todo mundo vai se endividar desse jeito, né? E é por causa disso tudo aqui, mais um pouco, tá? Esse livro é muito interessante, que ele explica vários desses vieses, várias dessas questões que acontecem no nosso dia a dia. E é por isso que no final do mês está todo mundo assim, né? Se descabelando, né? Desesperado. Só o nosso amigo aqui que não está se descabelando, porque não dá, né? Então, ele já não precisa mais se preocupar com isso. Então, pessoal, esses são alguns dos exemplos, mas tem muito mais coisa, tá bom? E é importante a gente ter a consciência disso para aos poucos ir moldando o nosso cérebro, moldando o nosso comportamento a não agir de forma automática com esse tipo de viés, esse tipo de fenômeno que acontece, que faz parte, né, de como funciona a nossa cabeça. O livro tem que comprar na internet, né? É verdade. Na Amazon que é mais barato. Então, ficando naquele estado ali da imagem que eu coloquei, eu acho que já começa a ficar óbvio que a gente tem alguns impactos na nossa saúde mental. Não tem como dizer que não, tá? E aqui eu vou explicar um pouco melhor para vocês alguns desses impactos, como que isso funciona, tá? A primeira coisa importante é como que a gente pode medir essa questão de problema financeiro, né? Porque senão fica algo muito abstrato, muito relativo. Então esse estudo aqui ele se propôs a isso, tá? E eu vou colocar aqui para vocês o que está dentro de um termo que se usa na ciência, que é tensão financeira. A tensão financeira é um termo guarda-chuva, tem várias coisas dentro disso para dizer que uma pessoa está ou não está com a tensão financeira. Eu resolvi colocar os tópicos aqui para ver se vocês começam a se identificar ou não e até tem um pouco de consciência sobre essa questão, tá? Então, se a pessoa sente que ela tem falta de dinheiro para necessidades,
Por que necessidades está entre aspas aqui? Porque no estudo a gente não entrou no mérito do que é necessário para a pessoa. A gente deixou ela dizer o que ela acha necessário. Então, se você sente que falta dinheiro para necessidades suas, você tem algum nível de tensão financeira. Outra coisa é dificuldade em pagar as despesas, depois preocupação com as finanças, falta de dinheiro para lazer ou antecipação de problemas futuros, né? A pessoa ela já está pensando no próximo mês que ela vai ter um problema, ela não vai conseguir pagar, ou que ela vai ter que gastar e por aí vai. Então, se você sente que alguma dessas frases aqui é muito comum na sua vida, significa que você tem tensão financeira, tá? Esse é um termo que a gente usa. Alguém gabaritou? Todos? Então é importante a gente entender. Agora vocês têm um pouco de consciência, né? Talvez eu me enquadre nisso. Então, antes de ir até os problemas que já estão acontecendo na sua vida, já que você tem a tensão financeira, tá? Só um detalhe importante, aqui nesse estudo já foi feito o ajuste socioeconômico, né? O que quer dizer isso? Não importa o quanto a pessoa ganha, tá? Quanto por mês entra na conta dela. Ela pode ganhar R$1.000 ou R$100.000, ela pode ter todos esses sentimentos. Quem não conhece uma pessoa que ganha super bem e na verdade está sempre lascado? Está sempre devendo, sempre com problema de dinheiro. Então é por isso que a tensão financeira ela não diz respeito do quanto você ganha, e sim como você lida com o seu dinheiro, tá? Então isso é importante para vocês entenderem que não importa o salário da pessoa, ela pode passar por isso aqui, tá? Inclusive é muito comum, muita gente que ganha muita grana, fazer coisas que não deveria com dinheiro aí, porque muitas vezes aquele desejo de ter tudo a todo momento, e a pessoa ganha super bem, mas parece que quanto mais ela ganha, mais ela está endividada. Isso é muito comum, na verdade. Então vamos lá. Quais são os impactos que a gente consegue enxergar? Primeiro, maiores níveis de estresse. Isso aqui eu acho que todo mundo sente na pele, né? E isso é tanto no quesito de autorrelato, né? Que seria eu perguntar para vocês, como que está o seu nível de estresse hoje? Eu ficar te perguntando isso durante, 6 meses. E eu ver que cada vez que você se endividou mais, o seu estresse aumentou. Mas também em medidas biológicas. A gente consegue medir, principalmente a partir do cortisol, que pessoas que têm maior tensão financeira têm maiores níveis de estresse, tá bom? Segunda coisa, pior capacidade cognitiva. Quem está com problema de grana, pensa pior. A pessoa não consegue pensar 100% direito em todas as situações. E parece exagero isso aqui, eu sei. Mas é uma verdade, a gente consegue testar isso com vários exercícios que são muito demorados, eu não conseguiria colocar aqui, mas a gente consegue testar esse tipo de coisa e perceber que a pessoa ela vai ter mais dificuldade para estudar, por exemplo, ela vai ter mais dificuldade de focar ali quando ela tem que fazer uma atividade no trabalho. Então imagina o quanto que isso prejudica a pessoa, né? Ela já está com problema financeiro, ela piora a capacidade cognitiva e isso provavelmente vai causar mais tensão ainda, porque ela vai fazer mais coisa errada, vai ficar mais estressada. Então é um ciclo bem complicado, tá? Outras duas questões, mais sintomas de ansiedade e mais sintomas de depressão. Uma coisa importante para eu dizer nesse assunto aqui é que esses sintomas não é só para quem tem diagnóstico, né, de depressão ou ansiedade, porque não é porque você não preencheu todos os requisitos para o diagnóstico que você não tem alguns sintomas dele e não sofre por isso, tá? Então, aumento de ansiedade, aumento de depressão, independente se você tem o diagnóstico ou não, tá? E tem um outro dado aqui dentro da depressão que, sinceramente, me assustou muito quando eu vi. Pessoas que têm problemas de dinheiro têm pensamentos 2 vezes mais prováveis de suicídio. Isso aqui eu realmente não sabia, eu fui me atualizar para vir fazer a palestra de hoje, eu vi esse dado e eu fiquei realmente assustado, porque realmente a grana, o dinheiro, mexe muito com a nossa cabeça a ponto da pessoa pensar mais em suicídio, tá? Outra coisa é dificuldade em relacionamentos. Quem nunca ouviu, por aí, falar que o problema financeiro acabou com o casamento, né? Isso é uma verdade, isso é uma verdade. É claro que não são todos os casos, não é com todo mundo, mas se a gente pega uma quantidade grande de amostra de dados
e coloca isso aqui em pauta, a questão financeira, a gente vê que é muito mais comum separações, brigas, e não só de casal, de marido e mulher, né? Em relacionamentos no geral, com os amigos, no trabalho, pessoas que têm problemas financeiros tendem a ter mais dificuldades com relacionamentos, tá? E por último, mais sintomas de TEPT, né? Que é o transtorno do estresse pós-traumático. Para quem entende um pouquinho de cérebro, já deveria imaginar, porque se tem mais estresse, mais chance de ter transtorno de estresse pós-traumático, tá? E provavelmente isso aqui já causa um certo medo em todo mundo, né? Você fala, pô, mas eu tô tendo esse tanto de prejuízo, não é possível. E a verdade é que tem mais coisa, tá? Aqui eu separei os que eu julguei como principais, talvez mais relevantes para a gente, mais importantes para a gente saber nesse momento. Mas vamos só dar uma olhadinha como que é a lista. Vamos tirar aqui para o lado esses. Ele diminuiu de tamanho e foi para o lado, vocês imaginam que vai lotar de coisa aqui, né? Então vamos lá. Pior qualidade de vida, maiores níveis de solidão, mais chances de violência doméstica, com aquele comentário que eu coloquei ali, que não só a violência acontecer, como ela continuar acontecendo. A gente vê que é muito comum mulheres sofrerem violência doméstica e se manter naquela situação porque ela não sabe o que vai acontecer com a vida dela, se ela sair daquilo, se ela denunciar o cara, se ela for embora, porque ela tem muitas vezes dependência financeira. Então a tensão financeira piora até esse tipo de situação muito séria, tá? Medidas biológicas de envelhecimento, então uma pessoa que teve problema financeiro por muito tempo, a gente consegue identificar que ela está com o corpo dela como se fosse mais velho do que deveria ser. Isso já é esperado por conta do estresse, tá? Menor bem-estar subjetivo, pior saúde física e funcional, maior consumo de tabaco também, né? A gente vê que é muito frequente pessoas que estão com problemas financeiros começarem a fumar, porque é uma válvula de escape. A pessoa está lá cheia de problemas, cheia de conta, pensando em mil coisas. Ai, vou sair um pouquinho, vou fumar, vou ficar de boa ali um pouquinho, ficar mais tranquilo. E, além disso, né, quando essas pessoas tentam parar de fumar, elas têm mais dificuldade de conseguir isso. Então, né, é mais uma coisa que é reflexo do estresse, tá bom? É mais um sintoma ali de uma pessoa muito estressada. E, por último, essa pessoa ela vai ter pior satisfação com a vida. Ela se sente pior, ela sente que a sua vida não está sendo tão boa o quanto deveria ser, tá bom? Ah não, tinha mais um aqui. Maior risco de depressão pós-parto, né? Eu coloquei a depressão lá atrás, mas a depressão pós-parto também é mais frequente em pessoas que estão passando por problemas. E agora todo mundo, né, já fica triste, não quer mais participar da palestra, vieram achando que ia ter uma palestra legal e vão sair com medo daqui, né? E, apesar de ser engraçado, essa é uma das minhas missões mesmo. O medo, ele ajuda a gente a ter comportamento diferente. O medo, ele molda muito do que a gente vai fazer. Então, a gente age ou por medo ou por prazer. Talvez não tenha sido pelo prazer até agora, mas se vocês tiverem um pouquinho de medo, quem sabe, né? Então, se você está com um pouquinho de desconforto, é correto e eu tentei causar isso aqui, tá bom? Mas calma, tá, gente? A situação pode melhorar. Mesmo que você se sinta com esses problemas financeiros, mesmo que você tenha vários desses sintomas aqui, a situação pode melhorar sim, tá bom? Por isso que eu trago esse próximo estudo aqui, que foi feito na Inglaterra, se não me engano, com 2.400 pessoas, onde eles tentaram entender o seguinte: será que se eu der um aconselhamento financeiro, como se fosse uma espécie de consultoria para a pessoa resolver melhor os seus problemas de dinheiro na vida, será que a gente, primeiro, consegue ajudar essas pessoas a melhorarem seus problemas com dinheiro? E segundo, se a gente conseguir ajudar essa galera a melhorar a questão do dinheiro, será que isso impacta a saúde mental? Então eu trouxe isso aqui porque primeiro eu trouxe a consciência de que existe um problema, mas se eu jogo só uma bomba no colo de vocês e falo assim, tá aí o BO, se vira, não é bom, né? Então a gente precisa entender que a gente consegue sair dessa situação, que sim, tem formas da gente estudar, que o conhecimento vai mudar isso tudo. Eu gosto muito desse tipo de frase, né? Quando o conhecimento entra, os problemas saem. Então, se a gente ir atrás de entender um pouco melhor, se a gente fazer aconselhamentos financeiros, se a gente fizer ler livros do tema, isso tudo vai ajudar a gente sair desse tipo de situação ruim, tá?
Então eu vou trazer os dados aqui só para vocês terem uma noção do quanto que isso ajuda e funciona, tá? Primeira coisa, 8 em cada 10 pessoas que participaram do programa melhoraram suas finanças. É um número excelente, né? Quase nada que a gente faz tem uma efetividade tão grande assim. Segundo, 80% das pessoas se sentem mais no controle das suas finanças. Terceiro, 71% se sentem menos estressadas. Lembra que o estresse era um dos piores sintomas que a gente tinha lá atrás? Que o estresse era muitas vezes o causador dos outros sintomas? Então, 71% das pessoas que foram atrás de entender um pouco mais de dinheiro, entender um pouco mais sobre o comportamento financeiro, melhoraram, eu acho que vale a pena a gente tentar também, né? 67% das pessoas passam a dormir melhor. Quem aí já perdeu o sono porque ficou pensando em conta, ficou preocupado se ia conseguir pagar, não pagar, às vezes tem um problema sério na família e não tem como ajudar. Então, até o sono da galera melhora. E não é o tema de hoje aqui da palestra, mas um sono ruim vai prejudicar tudo na nossa vida, literalmente. Não existe ser humano que vive bem com sono ruim, tá? Isso é impossível. Então, até nisso, a questão das finanças afeta, tá? E se a gente ir atrás de conhecimento para resolver nossas finanças, a gente melhora até o nosso sono. E os próximos dados aqui, eles são muito importantes, muito relevantes, até se tiver aí um pessoal que trabalha, né, com a parte de saúde mental mais diretamente, eu sugiro que leia o artigo para depois ir atrás de detalhes sobre esses dados, tá? Que é aumento de 118% na taxa de melhora da depressão e aumento de 131% no caso de ansiedade. Então, uma pessoa que ela chega até a clínica se queixando de ansiedade e problema financeiro, ela, em média, tem, acho que era 22% de chance de se curar, né, de ter a remissão dos sintomas, igual a gente fala. Se ela acaba com o problema financeiro, isso chega a quase 50%. Então, a gente dobra as chances dela melhorar. Porque uma pessoa que ela só, né, entre aspas, tem ansiedade ou depressão, ela tem um percentual de possibilidade de melhora. Se ela tem um problema financeiro também, isso reduz muito o quanto ela consegue melhorar, o tanto de problema que ela vai ter. Então, é muito importante sim, até em casos clínicos. Aqui é caso clínico mesmo, a pessoa que foi buscar ajuda e está diagnosticada. Então, se alguém trabalha com questão clínica mesmo, saúde mental, psicólogo, psiquiatra, ou até os enfermeiros que lidam com os pacientes com transtornos mentais, esse tipo de estudo aqui é muito importante para a gente entender um pouco melhor o que fazer, né, como ajudar esses pacientes que, além do transtorno, também estão passando por dificuldade financeira, tá? Opa! E eu não poderia falar aqui com vocês sobre emoções, sobre saúde mental e tudo isso relacionado a dinheiro sem tocar no assunto felicidade, né? E falar dessa pergunta aqui que às vezes causa até discussão, né? No boteco, na faculdade, na família, será que o dinheiro traz felicidade? Será que traz? Pior que antes de começar a palestra, alguém comentou aqui, será que o dinheiro traz felicidade? Esse é um assunto muito recorrente. Então vamos ver, né, o que a ciência diz sobre isso, porque aí não tem mais discussão, a gente bate o martelo, né? Então, para falar desse assunto, eu tenho que citar esse aqui, que é um estudo relativamente antigo, tá? Ele é de 2010, mas ele é pioneiro dentro desse tema e os achados desse estudo, eles até hoje, na verdade, são muito relevantes, tá? Eu até coloquei a foto aqui do autor desse estudo, que é o Daniel Kahneman, que ele foi ganhador do Prêmio Nobel, justamente pelos estudos relacionados a comportamento e dinheiro, né? Ele tentava entender as relações aí entre a economia e o comportamento e por aí vai. E felizmente eu tive a oportunidade de ter aula com esse senhorzinho simpático, que inclusive faleceu recentemente, mas ele foi muito importante dentro da ciência, muito importante aí dentro do estudo, né, do dinheiro e do cérebro, tá? E sem muita enrolação, galera, o resultado do estudo dele foi esse gráfico aqui. Eu dei uma moldada nesse gráfico para ele ficar mais simples de entender, coloquei cor, traduzi ele aqui para a gente, mas os dados em si é exatamente o que está lá no artigo, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala se o dinheiro traz felicidade ou não, é entender que dentro da ciência a gente nunca usa o termo felicidade, na verdade, porque é muito subjetivo, né? O que é felicidade? Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Então a gente usa duas métricas para dizer o que é felicidade.
é o bem-estar emocional, que é basicamente o que essas 3 linhas verdes estão dizendo para vocês, que é ter mais emoções positivas, menos emoções negativas e menos estresse. Uma pessoa que tem mais emoção positiva, menos negativa e menos estresse, ela tem mais bem-estar. Então, ela já é uma pessoa mais feliz. Mas também tem uma outra medida importante, que é a avaliação de vida. Aí é o que você acha da sua vida, é a sua opinião. Olhando tudo que já aconteceu na sua vida e até onde você pode chegar, aí a gente pergunta, de 0 a 10, o quanto que a sua vida é boa? E aí a pessoa vai dizer. Então, uma medida, ela pega a opinião da pessoa, que é a avaliação de vida, e a outra é objetiva. Quais sentimentos você teve hoje, e a gente vai acompanhando a pessoa ao longo do tempo para entender isso de maneira mais exata, tá? E como vocês podem já ter uma noção, o dinheiro ele faz diferença, porque quanto mais para a direita a gente vai no gráfico, mais para cima estão as linhas, certo? Só que a gente tem um problema aqui. Quando chega em 75 mil, que no caso aqui são dólares, tá? Parece que ele para de aumentar muito, principalmente as linhas verdes, né? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que existe um certo platô. O dinheiro ele está trazendo mais felicidade, conforme ele vai aumentando, só que chega num ponto que ele não causa mais tanta felicidade assim. Apesar da avaliação de vida, ainda está indo para cima. Então, quando a gente julga a nossa situação, a gente nunca fica 100% satisfeito. Então, é por isso que a avaliação de vida ela vai exponencialmente, entendeu? A gente sempre vai achar que dá para ter uma vida melhor, certo? Mas tem um ponto importante. Isso aqui está em dólar e esse estudo é de 2010. Então, esse número aqui ele não reflete a nossa realidade no Brasil e muito menos a de hoje, porque quantos anos já fazem, a moeda ela vai mudando, o poder de compra dela conforme o tempo. Mas é claro que eu fiz aqui toda a adaptação e tradução para a gente chegar nesse número real aqui para a nossa vida, tá? Então, primeiro a gente tem que fazer a correção desses dólares pela inflação, trazer aqueles 75 mil dólares para o dia de hoje, que a gente chega em 110 mil dólares. Isso aqui é anual, tá, gente? Não é mensal. Então, para a gente chegar naquele platô da felicidade que o dinheiro pode causar na nossa vida, a gente tem que ganhar pelo menos 110 mil dólares no ano. E trazendo para o nosso real... Tá difícil, né? Como o brasileiro gosta de salário mensal, vamos entender por mês. É dinheiro, né, gente? É muito dinheiro, né? Então a gente consegue entender e chegar na conclusão de que sim, o dinheiro ele traz felicidade, mas ele tem um certo platô quando a gente chegar, um dia, quem sabe, nos 52 mil reais por mês, tá bom? Só que tem um ponto importante, eu coloquei platô, entre aspas, aqui, de propósito, tá? Porque depois de muitos anos, na realidade, o estudo acho que é de 2022, esse aqui ele trouxe algumas atualizações pra gente, sobre aquele estudo que o Daniel Kahneman fez lá atrás. E o platô ele está entre aspas porque ele existe para algumas pessoas. Dependendo da sua personalidade, você vai chegar nessa meta aí de 50 mil reais por mês e o dinheiro ele estabiliza a sua felicidade. Ele não vai trazer, se você passar para 100 mil, ele não vai trazer mais felicidade. Mas tem gente que tem uma personalidade um pouco diferente e esse aumento ele é quase que exponencial. Quanto mais dinheiro você tiver, mais feliz você vai ser e ad eterno com isso aí, entendeu? Então, existem pessoas que são mais sensíveis à mudança de dinheiro que a gente tem por mês e tem pessoas que são menos sensíveis. Então, essa é a diferença, né? Tem pessoas que já são um pouco mais propícias a valorizar isso de maneira natural, de cultura e por personalidade até biológica, tá? Alguém tá chegando nos 52 mil aí? Porque eu tô longe, hein? Eu tô longe. Mas vamos lá, alguns pontos extras que são importantes aqui, ainda em relação ao quanto que o dinheiro pode trazer felicidade para a gente ou não, mas que não estão dentro desses estudos aqui, mas eu acho que é importante a gente entender. Primeira coisa é a nossa percepção diante dos pares, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas os pares são as pessoas que a gente julga como parecidas com a gente. Então, muitas vezes são os nossos amigos, a nossa família,
E se você tiver uma percepção de que você ganha muito pouco diante das pessoas que você julga como parecidas com você, a gente não vai ter um resultado tão bom assim do dinheiro trazer felicidade na sua vida. Se você ganha os 50 mil por mês, mas todo mundo lá que você conhece, que você julga que deveria estar igual, essa pessoa ganha 1 milhão por mês, você se sente pobre. E isso vai prejudicar a sua saúde mental. É esquisito isso, né? Muita gente ela tem muita grana, mas sente que tem pouco. Porque essa percepção que ela faz com os pares e muitas vezes até com a internet, né? Vê na rede social, todo mundo vê, é influenciador milionário, é a família perfeita e por aí vai. E essa comparação inadequada faz a gente sofrer mais com questão do dinheiro. Então, independente do quanto você ganha, se você identifica que você está ganhando pouco em relação aos seus pares, isso vai fazer mal para a sua saúde mental. E da mesma forma, né, se você souber lidar bem com essa questão, isso vai te ajudar a trazer mais bem-estar com aquilo que você está ganhando hoje, tá? Outro ponto importante, gastar versus poupar, né? Todo mundo está ganhando um tanto por mês, mas e se a gente analisar as pessoas que gastam todo esse dinheiro contra as pessoas que gastam uma parte desse dinheiro e poupam um pouco? A gente vê que ao longo prazo, as pessoas que conseguem poupar pelo menos aí 10%, 15% do seu salário, elas tendem a ter mais bem-estar, elas tendem a ter mais felicidade. Por quê? Porque elas são mão de vaca? Não, porque quando a gente poupa, na verdade a gente tem mais segurança. O que traz mais satisfação? A gente comprar um tênis novo, a gente comprar um carro novo, ou saber que se o nosso filho ou os nossos pais ficarem doentes, a gente vai conseguir arcar com o tratamento deles. A segurança que poupar traz não é sobre investir, sobre ficar milionário, nem nada do tipo. É sobre realmente a gente não se preocupar tanto com algum problema que possa acontecer. Então, é óbvio que a gente vai gastar, isso faz parte, todo mundo tem que gastar, só que se a gente poupar um pouco, a gente tende a ter uma melhor saúde mental a longo prazo, tá? E, por último aqui, será que comprar coisas dá mais satisfação de vida do que comprar experiências? Tem gente que é mais do time de defender que, não, se eu compro um objeto novo, isso me faz muito bem. Tem gente que fala que não, meu negócio é gastar com viagem, porque aí eu construo experiências, né? E eu vou ter que dizer que o pessoal das experiências está correto, tá? Quando a gente gasta o nosso dinheiro com experiências, a gente cria memórias mais fortes. Tudo que acontece de uma maneira mais emocional na nossa vida cria memórias mais fortes. Então, toda vez que você pensar em gastar um pouco mais de dinheiro, pensa em gastar esse dinheiro construindo experiências com as pessoas que você ama. Isso vai trazer muito mais satisfação do que uma bolsa nova, um carro novo, um computador novo, tá? Então, aqui são alguns pontos interessantes para a gente refletir sobre o nosso uso do dinheiro, sobre como a gente lida com ele até psicologicamente, tá? E eu gostaria de finalizar aqui a nossa palestra com um exercício. Eu não sei se o pessoal está com o celular aí, mas para a gente fazer esse exercício aqui no final, podem bater o QR Code ali. É só abrir a câmera ou aquela câmera do Google também. Quem não conseguir pelo QR Code, é só digitar aquilo que está ali em cima no seu Google, tá? É Nexo Meu Salário. Por que eu estou trazendo esse exercício aqui para vocês? Já que a gente falou que a nossa percepção sobre o dinheiro faz muita diferença do quanto que a gente se sente bem com aquilo que a gente ganha ou não, talvez seja importante a gente entender de verdade qual que é a realidade daquilo que a gente ganha. Porque, como eu disse, geralmente a gente faz muita comparação com rede social. Em rede social a vida de todo mundo é perfeita e tem uma frase que eu gosto muito que é: o cemitério dos perdedores é silencioso. Então a gente só vê aquilo que é bom na vida da pessoa, a gente não sabe a realidade verdadeira. Então aqui a gente vai ter uma leve comparação, uma leve percepção de verdade do quanto que a gente tem de dinheiro de acordo com o nosso país, de acordo com onde a gente vive, tá? Então vocês vão acessar o site ali, vai digitar o seu salário e colocar ali o nosso estado, São Paulo. Alguém não conseguiu acessar o site? Todo mundo conseguiu? Provavelmente vocês vão se assustar um pouco com o resultado, tá? Então eu trouxe esse exercício no final aqui para a gente fazer essa reflexão.
Será mesmo que a gente deveria estar comparando tanto, né, a nossa realidade como a gente geralmente faz? Com esse número que só vocês estão vendo aí, de quantos por cento da população, na verdade, você já está muito acima no ganho financeiro? Isso aqui não é para desestimular ninguém, né? Falar assim, não, para mim tá ótimo, deu 50%, deu 60% aqui, mais da população, para mim tá ótimo. Não é nesse sentido, mas sim para a gente, talvez, valorizar um pouco mais aquilo que a gente conquistou até o momento. Para a gente ser um pouco grato para aquilo que a gente conseguiu construir até agora. É lógico que a gente tem que ter ambição, tem que ter motivação para buscar mais, tá? Mas eu espero que esse exercício aí tenha trazido um pouco de noção da realidade, do que a gente vive, do que a gente conquistou, e isso de acordo, é claro, com a realidade do nosso país, tá bom? É isso, pessoal. Agradeço. Muito obrigado aí.